Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria que voltamos a este canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 12, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. Lembra você que o nosso assunto é Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós estamos chegando no final desta revista, deste trimestre. Resta apenas mais uma lição, que é a lição 13, que tem como título Perseverando na fé em Cristo. Hoje falaremos sobre a igreja. Ora, estamos tratando sobre heresias, sobre ensinos falsos, e veremos que a igreja tem sofrido ataques nos últimos tempos por causa da estrutura de poder que as denominações estabeleceram. Muitos estão sendo criticados. Hoje temos um número elevado de desigrejados. Pessoas que contestam a autoridade eclesiástica, pessoas que desconsideram que a igreja precisa de recursos, por exemplo. Hoje temos muitas pessoas falando contra o dízimo, dizendo que os pastores não devem receber salário. Ora, meus amados irmãos, a igreja é um organismo, mas também é uma organização. E como tal, precisa de elementos que a estruture. Durante esta lição, veremos a diferença entre a igreja como organismo e como organização, e veremos a importância disto para o crescimento do reino de Deus. Teremos uma lição importante baseada na eclesiologia, ou seja, na doutrina da igreja. E eu espero que você fique aí até o final, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Antes de prosseguir, quero pedir a você que deixe o seu like, por favor, e também transmita esta aula, compartilhe esta aula a outros irmãos e irmãs que também estudam na Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós vamos fazer uma breve oração para que o Senhor possa nos abençoar durante esta exposição e para que o Espírito de Deus fale através de nós e comunique a você a verdade da palavra de Deus. Oremos, pois, Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de estar mais uma vez, Senhor, neste canal, para transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade e verdade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Carta a Tito, uma carta pastoral. Não uma carta dirigida a uma igreja, mas dirigida a um líder religioso. Tito, filho na fé de Paulo, assim como Timóteo era também seu filho na fé. Tito, um apóstolo grego que teve grande importância na disseminação do evangelho, foi um companheiro de Paulo em muitos momentos, e aqui neste texto mostra quando o apóstolo Paulo delegou a ele a liderança das igrejas na ilha de Creta. Vamos ler então o nosso texto áureo. Tito capítulo 1, versículo 5 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Repetindo: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. A nossa verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Repetindo, a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Vamos à leitura bíblica em classe, se encontra na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,
prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, analisar a situação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo objetivo, reconhecer a instituição bíblica da igreja. E o último objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Repetindo, vamos então, durante esta lição, perseguir os seguintes objetivos: analisar a situação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a instituição bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Vamos, pois, à nossa introdução, e sempre neste momento eu lembro a você que tenha à sua mão uma canetinha, que tenha à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e que tenha próximo de você um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa consultar os versículos e estar mais apto para lecionar esta lição, caro professor, e você, aluno, para ficar também a par de tudo que vai ser falado em classe para ajudar o seu professor na hora da exposição. Introdução da nossa lição diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus Cristo e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Portanto, a igreja é organismo e a igreja é organização. E eu trouxe para você esse quadro, meu caro professor e aluno, para você refletir comigo já no início desta aula e assim reconhecer que a igreja ela se apresenta como organismo comparada a um corpo e também como organização, assemelha-se a uma empresa. A natureza jurídica da igreja hoje no Brasil é uma organização religiosa. Organização religiosa é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo é no nosso Brasil, na nossa nação. Muito bem, veremos então um quadro comparativo. Temos aqui, de um lado, a igreja como organismo e, de outro lado, a igreja como organização. Vamos estabelecer aqui essas diferenças. Primeiro, temos a igreja como organismo, ela é mantida, sustentada, alimentada pela palavra de Deus. Ora, mas a igreja não é só mantida pela palavra, ela precisa também ser mantida com recursos materiais. A igreja como organização, portanto, ela é mantida com recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros. Precisamos pagar as nossas contas, precisamos investir na obra missionária. E isso só é possível com recursos humanos, com recursos financeiros. E assim a igreja vai ter a sua base estrutural, organizacional. Continuando essa comparação, a igreja como organismo passa por transformações.
avivamentos, despertamentos. Vez por outra, o Espírito Santo movimenta a igreja, impulsiona a igreja a orar, a cantar, a louvar, a testemunhar. E a igreja então passa por momentos de avivamentos. Ora, a igreja como organização, por sua vez, passa por reestruturação. Por exemplo, a reforma do estatuto e do seu regimento ou do regimento interno. Isso faz com que a igreja tenha um ordenamento jurídico correto. Olha que interessante, como organismo ela é transformada, mas como organização ela é estruturada e reestruturada e precisa fazer isso de tempos em tempos. Continuando, a igreja como organismo precisa adaptar-se sem se misturar com o ambiente. Assim como nós, seres humanos, nos adaptamos ao frio, ao calor, há populações que moram em regiões muito frias e há populações que residem em lugar muito quente. Temos, assim, uma diferença climática muito grande em nossa Terra, no planeta Terra. Mas o ser humano, ele se adapta às diferentes temperaturas e às diferentes situações, porque nós temos um organismo que tem mecanismo para isso. Agora, como organização, a igreja precisa atualizar-se. Hoje, por exemplo, não podemos pensar numa igreja que não se utiliza da mídia digital para poder dinamizar, por exemplo, o culto, para poder dinamizar os louvores. Antes tínhamos os cadernos de hinos, hoje não precisamos mais de cadernos de hinos. A igreja como organização, ela entende que precisa se atualizar sem se secularizar, ou seja, sem se misturar com o mundo. Continuando, a igreja como organismo carece de dinamismo, congressos, evangelismos, atividades sociais. Isso porque ela é um organismo e precisa de dinamismo. Ora, a igreja como organização carece de aspectos burocráticos, como, por exemplo, uma ata. Os assuntos discutidos, falados em uma reunião de ministério, devem ser registrados em uma ata, e esta ata lida na reunião seguinte para que haja a aprovação. O que é isto? Isto é aspecto burocrático. Por exemplo, a hora de iniciar o culto, a hora de terminar o culto, é algo que é necessário, faz parte da organização da igreja. Então, por um lado, o congresso movimenta a igreja, enche a igreja. Por outro lado, o aspecto burocrático da hora de começar o congresso, da hora de terminar o congresso, também toda a organização para que este congresso aconteça, o convite de pregadores, os uniformes que serão usados, tudo isso faz parte da organização igreja e não pode ser esquecido. Continuando, a igreja como organismo depende da atuação de cada parte. Cada parte é importante. Assim como no organismo todas as partes são importantes, assim também na igreja todos, sem exceção, fazem parte do corpo de Cristo. Por outro lado, a igreja como organização, ela é influenciada sim pela formação de seus integrantes. Nós temos hoje uma igreja muito mais crítica do que tínhamos nos anos 70 e 80. Por quê? Porque os nossos jovens e até mesmo nossos obreiros estão avançando na área do ensino e hoje nós temos muitos engenheiros, administradores, advogados, médicos, psicólogos que estão atuando na igreja de forma a mudar a organização chamada igreja, no sentido de termos agora pessoas que podem utilizar o seu conhecimento para o desenvolvimento da igreja. Isso faz parte da organização da igreja. Olha que interessante, irmãos. Se por um lado todos são um, por outro lado há uma diferenciação que faz com que cada um coopere de acordo com a sua área do conhecimento para o crescimento da igreja de Deus. E por último, a igreja como organismo, ela é única. Enquanto organização, ela possui filiais, ela possui co-irmãs. A igreja como organização, ela
tem uma hierarquização. Nós temos a igreja matriz ou a igreja sede, e temos as congregações e temos as subcongregações, mas como organismo a igreja é uma só. Portanto, precisamos entender que a igreja é organismo, mas é organização, e ambas as coisas são de suma importância para abrir a nossa mente e entendermos que tudo isso foi constituído por Deus para crescimento, desenvolvimento da sua igreja na terra. Vamos então ao primeiro tópico da lição: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito e as igrejas na ilha de Creta é o título do primeiro tópico da lição. Eu trouxe para você esta imagem. Esta imagem faz parte de uma palestra que ministramos para a nossa igreja a respeito da carta a Tito. Esta palestra foi ministrada em 2023. Nós ministramos para a igreja os ensinamentos maravilhosos que temos na carta a Tito. E nós aproveitamos naquela época e tiramos essa foto do Google Maps para mostrar aos irmãos a dimensão da ilha de Creta. Porque quando falamos de uma ilha, talvez chegue à sua mente a ideia de uma ilha que você conheça. Por exemplo, nós que somos do Rio de Janeiro, nós conhecemos logo a ilha de Paquetá, e logo falamos, olha, ali está a ilha de Paquetá. Então, para na nossa mente que a ilha de Creta seja de mesma proporção, talvez. E eu precisei, naquela época, mostrar aos irmãos as dimensões desta ilha, para ver o grande desafio que era presidir as igrejas da ilha de Creta. Não era fácil para Tito presidir as igrejas na ilha de Creta. Eu trouxe para você mais uma informação adicional e vou ler para você neste momento. Com os recursos disponíveis no Google Maps, é possível mensurar aproximadamente a extensão da ilha de Creta. A ilha tem cerca de 254,57 quilômetros de extensão. 254,57 quilômetros de extensão. E sua largura varia de 11,46 a 55,50 quilômetros. Ou seja, Creta era uma ilha grande e muito grande. Para se comparar e você entender, eu trouxe mais informações. Em seu território há muitas montanhas, mas seus vales são férteis, populosos e ricos, nos quais predominam os cultivadores de fruta. Cobre uma área de 8.336 km². Ora, meus amados irmãos, 8.336 km² é uma área maior do que o Distrito Federal, que possui 5.802 km². Ou seja, a ilha de Creta tem uma extensão maior do que o Distrito Federal. Você que conhece Brasília, você que vê no mapa o Distrito Federal, saiba que a ilha de Creta é maior que o Distrito Federal. Corresponde, nós aqui do Rio de Janeiro que conhecemos a ilha de Paquetá, corresponde a quase 7.000 ilhas de Paquetá. Então, veja como é imensa esta ilha. Imagine agora Paulo dizendo para Tito: te coloquei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade. Tito não foi enviado para uma cidade. Tito foi enviado para várias cidades. E em cada uma delas ele deveria então estabelecer presbíteros. Os presbíteros, essa palavra presbíteros vem de presbos, que significa ancião. Por isso muitas vezes na Bíblia nós encontraremos a palavra ancião. E essa palavra presbos vem de antigo, idoso. Em alguns textos vai mostrar isso, mostrando que estes homens eram homens experimentados, homens respeitados na comunidade daquela época. Assim como tínhamos os anciãos no Antigo Testamento, que junto com os juízes auxiliavam os reis nas suas decisões, a igreja do Senhor Jesus Cristo estabeleceu anciãos, estabeleceu presbíteros. Em outros textos da Bíblia, essa função ministerial vai ser chamada de bispos, que vem da palavra episcopos, que significa superintendentes. E em Atos capítulo 20, versículo 17 e 28, nós vemos que presbíteros, pastores e bispos exerciam uma mesma função eclesiástica naquela época. Portanto, presbítero, pastor é
porém um pastor local, como um supervisor, alguém que está ali sob as ordens de um apóstolo, de uma liderança maior. E esta é a ideia que deve estar na nossa mente quando lermos esse texto sagrado de Tito, capítulo 1, versículo 5. Vamos então prosseguir e começar, de fato, o que está em nossa lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico, Tito. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Em todos os lugares e épocas, ou seja, ainda hoje nos utilizamos das recomendações apostólicas dadas a Tito, porque são de fato importantíssimas para o exercício do ministério. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 aos Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Portanto, Tito era um verdadeiro cooperador da obra de Deus, companheiro de Paulo em suas viagens. Vamos ao segundo subtópico do primeiro tópico, o pastor de Creta, versículo 5. Nós colocamos 2 palavrinhas para ficar mais compreensível esta primeira frase. Tito foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, ou seja, as coisas que ainda restavam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, conforme está escrito em Atos capítulo 27, versículo 8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Continuando, terceiro subtópico do primeiro tópico, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2 da carta que Paulo escreve a Tito. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito estava diante de um grande desafio. Primeiro, pelas dimensões desta ilha, o que fazia com que ele percorresse muitas cidades. Em segundo lugar, colocar em ordem as coisas que ainda restavam, ou seja, algumas coisas precisavam ir para o lugar, algumas coisas precisavam ser ajustadas, e dentre elas estava a necessidade de liderança. E soma-se a isso uma população que dizia o seguinte, lendo Tito capítulo 1, versículo 12 e 13, vemos assim na palavra do Senhor. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho, disse Paulo, é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Portanto, os cretenses tinham uma má fama, a fama de mentirosos, de bestas feras e de ventres preguiçosos. Foi para este lugar que Tito foi enviado.
o desafio realmente era muito grande. Continuando, vamos à sinopse da primeira parte da lição. O apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Repetindo, o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Vamos então à institucionalidade bíblica da igreja. É o segundo tópico da lição. Diz assim o primeiro subtópico do segundo tópico: a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma reestruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo Paulo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos em Filipenses capítulo 1, versículo 1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial, ou seja, há um elemento cultural que influenciava a igreja a esse desleixo, a esse descuido com a vida espiritual. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Logo que a igreja começou a crescer, surgiram também os problemas na igreja. Então, houve a causa das viúvas e foi preciso, então, selecionar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Apesar do texto não falar a palavra diáconos, entendemos que esses homens foram os primeiros diáconos da Igreja de Cristo. Posteriormente, nós vamos ver no concílio em Jerusalém a organização, a forma como eles se reuniram, a palavra final de Tiago, a carta que foi enviada para as igrejas. Tudo isso, cara aluno e professor, significa organização. A igreja foi, aos poucos, se institucionalizando. E hoje é necessário entender que a igreja deve prezar pela organização. Há muitas igrejas, por exemplo, aqui na nossa cidade, em São Gonçalo, que não tem estatuto, que não tem um CNPJ. E você vai perguntar e alguém fala, não, a igreja não precisa disso. Ora, precisamos sim, porque devemos cumprir a nossa função social, institucional, representativa diante das instâncias de poder. E precisamos então ter estatuto, regimento interno, CNPJ, tudo muito bem organizado, porque a igreja se institucionalizou e se tornou um ente, uma instituição reconhecida por todos e deve estar submissa às leis do país que a regimentam, é claro, as que são amparadas pela Bíblia, a palavra de Deus. Continuando, terceiro subtópico do segundo tópico, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Vamos lá. Havia local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época,
de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Então nós temos lampejos de uma institucionalização da igreja, ou seja, da igreja como uma organização e não apenas como um organismo. Sinopse da segunda parte da lição: a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Repetindo, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição, a questão atual. Organismo e organização, primeiro subtópico do terceiro tópico. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. Importante esta parte da lição, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Quando alguns começam a se revoltar contra o pastor, contra a igreja, e começam a dizer: eu não preciso de igreja, eu não preciso estar todo dia na igreja, eu não preciso frequentar o culto 3 vezes na semana, eu posso ir uma vez só, eu não preciso entregar o dízimo, eu não preciso visitar ninguém, eu preciso somente da minha salvação, a fé é suficiente para que eu obtenha a salvação, e até utiliza-se da Bíblia. Meus amados irmãos, nós somos comparados a ovelhas, e ovelhas estão sempre juntas, e ovelhas precisam ser conduzidas por um pastor, conduzidas, orientadas, socorridas e amparadas por um líder que o Senhor constitui. Continuando a leitura, o ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Ora, pois, precisamos ser um corpo espiritual, mas não podemos esquecer a nossa responsabilidade enquanto ente jurídico. Ou seja, temos uma responsabilidade com o nosso Estado e precisamos, então, sermos organizados para que não sejamos vistos como um grupo sem uma identidade, sem uma representação. Daí a importância das convenções gerais, das convenções estaduais. Hoje há uma revolta também contra as convenções, mas é necessário que tenhamos representatividade e as convenções servem para isso. Nós que somos, por exemplo, da Confraderge e da CGADB, nós temos um registro convencional que diz: este é um pastor que é registrado em uma convenção estadual, em uma convenção geral. Isto é algo sério que deve ser levado em consideração, sim. Muitos estão hoje se desigrejando, ou seja, muitos estão deixando as igrejas e sendo pastores de si mesmos, mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Segundo subtópico do terceiro tópico, nós temos algo sobre a experiência pentecostal, porque há uma crítica contra os pentecostais e nós, como tais, precisamos nos defender dessas críticas. Segundo subtópico do terceiro tópico, a experiência pentecostal. Vamos lá? O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um
problema a vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, que é considerado, eu acrescento essa informação, o pai do pentecostalismo moderno, aos 20 anos de idade assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar da história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos capítulo 6, versículo 1 a 7 fala da instituição dos diáconos, apesar do texto não citar a palavra diácono. Assim, o nosso comentarista mostra que, desde os dias apostólicos, organização foi algo importante na Igreja do Senhor. Continuando, terceiro subtópico do terceiro tópico, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Foi nessa convenção que a liderança da igreja no Brasil foi entregue aos brasileiros. Os brasileiros, então, pastores brasileiros, assumiram a liderança das Assembleias de Deus no Brasil a partir da Convenção de 1930. Era mais um passo dado na organização das Assembleias de Deus em nosso país. Sinopse da terceira parte da lição: organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. Repetindo, organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, ou seja, um não elimina o outro. Se assim fosse, seriam elementos excludentes. Mas ao contrário, pois isso ajuda ao arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Amém? Chegamos então ao final desta aula e eu convido você para a 13ª e última aula do nosso primeiro trimestre de 2025, quando estudaremos Perseverando na Fé em Cristo. Eu conto com a tua presença aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Termino aqui pedindo a você que continue orando por nós,
para que possamos dar continuidade neste trabalho e que Deus possa te dar uma ótima aula no próximo domingo, no domingo dia 23 de março, quando será estudada esta lição em nossas EBDs. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.